Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Eu sou a Samara e é um prazer ter você comigo em mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre alguns livros que eu li nesses anos que eu não estava gravando aqui para o YouTube, mas que eu continuo recomendando, não importa quanto tempo passe, e decidi trazer aqui para vocês como também uma breve atualização dos anos que passaram. Eu consegui um microfone, comprei um, só que quando eu coloco ele na blusa, ele fica meio abafado. Aí eu improvisei, talvez quanto mais perto eu coloque da boca fique ruim, eu tô tentando me adaptar com ele, mas eu improvisei um marca-página que eu tinha aqui para ficar como se fosse um microfone e eu não precisava ficar segurando esse negocinho miúdo, mas vou tentar pensar outras formas de utilizar ele e eu espero que no próximo vídeo já esteja um pouco melhor a forma de usar esse microfone aqui. Mas vamos para o que interessa, que são os livros que eu recomendo. Eu não peguei nenhum livro que eu li nesse ano, porque eu pretendo fazer um vídeo só com esses livros no final do ano. São livros que eu li entre 2020 e 2025, só que eu não lembro exatamente quando eu li. Então, vão ser só livros que eu li nesse período. Não vou colocar o período de quando eu li. Esses são só alguns dos livros que eu li. Eu confesso que eu não li tanto quanto eu gostaria, porque, como dá para ver no vídeo de atualizações, aconteceram muitas coisas e muitas dessas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu não conseguia ler o tanto que eu gostaria, mas mesmo assim eu estava me esforçando para pelo menos manter um livro por vez, porque eu tenho uma séria dificuldade de ler somente um livro. Normalmente eu estou lendo vários ao mesmo tempo. E aí, nesse período caótico, eu tentei manter pelo menos um. E desses que eu li, eu selecionei 6 livros para poder indicar aqui para vocês. Então vamos lá? Gente, Samara do futuro aqui. Eu esqueci de falar que eu vou deixar o link de compra dos livros na descrição aqui do vídeo. E se vocês quiserem comprar pelos meus links, eu ganho uma pequena comissão em cada um dos livros ou de qualquer outra coisa que vocês comprarem por meio dos meus links, sem vocês pagarem nada mais por isso. Então eu peço para considerarem me ajudar com essa forma de incentivo, continuar gravando aqui para o canal. Então é isso, vamos voltar para o vídeo. O primeiro livro que eu vou indicar aqui para vocês é o Através dos Portais do Esplendor. Deixa eu tentar colocar mais pertinho. Aqui. Através dos Portais do Esplendor. Esse livro, ele traz o relato de 5 missionários que foram enfrentar o desafio de levar o evangelho às tribos indígenas ali nas florestas do leste do Equador. E o foco deles era conseguir alcançar os Auca, que era uma tribo de indígenas que eram conhecidos por ser a tribo mais resistente à tentativa de missionários se aproximar. E uma coisa que não é spoiler do livro é que os 5 missionários morreram, e esse livro aqui, ele é relatado pela a Elizabeth Elliot, que ela era a esposa de um dos missionários, do Jim Elliot, e ela vem trazendo, desde antes deles irem lá para o Equador, até todo momento que eles estavam lá, após a morte do Jim e o que ela fez depois ali, e vem trazendo também partes do diário do Jim, tem fotos, tem vários relatos do que aconteceu ali. Então ela vem relatando, inclusive, os avanços positivos que eles tiveram em relação à tribo Auca antes de acontecer a morte dos cinco missionários. E esse é um livro que eu tenho até uma certa dificuldade de falar sobre ele, porque eu conheci um pouco a história da Elizabeth Elliot e do Jim Elliot, mas eu não tinha noção dos detalhes de como tinha sido a morte dele, né? E quando eu li foi algo que me impactou muito. Tanto que quando eu li a primeira vez, eu tinha lido no e-book, e depois eu decidi comprar o livro físico, porque é um que eu precisava ter na minha estante, e hora ou outra eu volto nele, eu releio algumas partes, eu tô sempre usando ele em EBDs de missões, que eu dou lá na igreja, ou então em alguma coisa relacionada ao contexto missionário, porque para mim é uma história que impactou muito. E uma das coisas que me impactou muito mesmo nesse livro é a questão de, depois que teve a morte do Jim Elliot, a Elizabeth, ela continua lá entre
a tribo indígena que ela estava, não era necessariamente os Auca, mas que tinha contato ali com alguns indígenas que saíram da tribo e foram ficar em outro lugar. E um dos registros que ela faz é sobre o contato que ela tem com os indígenas que foram responsáveis pela morte dos 5 missionários. Ela vem contando como esses indígenas se arrependeram, como foi a conversão deles e como ela foi usada, inclusive, para poder acompanhar esses primeiros passos da caminhada cristã desses indígenas ali. E é algo que pega muito, porque foram as pessoas que mataram o marido dela. E mesmo assim, ela, apesar de todo o sofrimento, ela continua ali servindo a Deus e servindo aquelas pessoas de uma maneira que nos constrange muito e nos ensina muito também. E aí tem uma parte aqui do livro que eu até queria ler para vocês, eu deixei aqui marcado, porque dá um resumo, mas ao mesmo tempo já coloca a gente para refletir um pouco sobre qual que é a pegada desse livro. E fala bem assim: o massacre foi uma realidade difícil, anunciada mundialmente na época e de modo surpreendente ainda relembrado nos dias de hoje por muita gente. Foi interpretado de acordo com a fé ou a falta de fé da pessoa, cheia ou vazio de significado, um triunfo ou uma tragédia, um exemplo de obediência corajosa ou um caso de tolice incompreensível. O início de um grande trabalho, uma demonstração do poder de Deus. Então aqui a gente vem vendo, inclusive até como as outras famílias lidaram com isso. Muitos desses missionários tinham filhos pequenos na época e a gente aqui tem acesso a como foi tudo isso. Então eu recomendo a leitura. Tem umas partes que são um pouco pesadas de ler, principalmente mais para o final, que é quando relata as mortes. Mas mesmo assim é uma leitura muito importante e que eu recomendo que todos façam se tiver essa oportunidade. O segundo livro que eu vou recomendar também é da Elizabeth Elliot. Ele eu não tenho físico aqui, eu li pelo e-book, então eu vou deixar a capa dele passando aqui na tela. E o nome dele é O Sofrimento Nunca é em Vão, porque uma pessoa que sabe o que é sofrer é a Elizabeth Elliot. Nesse primeiro livro que eu citei, ela vem contando sobre o relato da morte do primeiro marido dela, do Jim Elliot, e o segundo marido dela, ela também perdeu para o câncer. Então, ela sofreu 2 vezes com essa questão de perder o marido e das 2 maneiras de uma forma muito, muito trágica e muito difícil para ela lidar. Então, se tem uma pessoa que sabe falar sobre o sofrimento, com certeza é a Elizabeth Elliot. Só que nesse livro, ela vem relatando que as lições mais profundas que ela teve na vida dela vieram dos momentos em que ela passou pelos maiores sofrimentos da sua vida também. E aqui ela vem trazendo como essa questão do sofrimento está muito ligado também com a cruz. E quando a gente olha para a cruz, a gente vê como essa questão do sofrimento e do amor são inexplicavelmente ligados um ao outro. Então, quando a gente olha para o amor de Deus pelo seu povo, é aí que a gente entende como o sofrimento e o amor estão ligados, porque ele não deixou de entregar o seu único filho para morrer em nosso lugar, morrer pelos nossos pecados. Cristo sofreu o que cabia a nós sofrer, e por causa do que ele sofreu, da morte que ele teve e da sua ressurreição, a gente pode provar do amor de Deus de uma maneira que a gente nunca poderia provar se não fosse por meio de Cristo. Então a Elizabeth Elliot vem mostrando que por meio do sofrimento o Senhor também cuida da gente e nos ensina lições que muitas vezes a gente não aprenderia se a gente não passasse por aquilo. E como muitas vezes passando por esses sofrimentos mais na frente e o Senhor nos dando a capacidade de entender o porquê que a gente passou por aquilo, a gente também é usado para ajudar outras pessoas que também estão passando pelo sofrimento que a gente já passou. Então é um livro que eu acho muito importante ler, não só em momentos que a gente está passando por dificuldades, mas também em momentos em que a gente tem pessoas ao nosso redor passando por dificuldades, para que a gente consiga, inclusive, lidar com isso e conversar com essas pessoas de uma forma que aponte para Cristo também, mostrando que o sofrimento que aquela pessoa está passando não é em vão. O terceiro livro que eu recomendo é O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira. Vou colocar aqui mais pertinho para vocês verem. Esse também é um livro em que o Jonas Madureira vem trazendo o significado de discipulado, que para o contexto brasileiro a palavra discipulado pode ter 2 sentidos. Ele vem até falando do exemplo do alemão, que tem 2 palavras para se referir ao discipulado e que no nosso contexto é somente uma.
Mas quais seriam esses dois sentidos, né? O primeiro seria que discipulado significa seguir a Cristo, imitar a Cristo, e o segundo sentido seria levar pessoas a imitar a Cristo, seguir a Cristo. Então, ele vem mostrando como esses dois sentidos da palavra discipulado estão interligados, porque não tem como você ensinar uma pessoa ou ajudar uma pessoa a seguir a Cristo se você não segue a Cristo primeiro. Então, ele vem trazendo esses dois conceitos de discipulado e vem mostrando que o discipulado tem um custo. E tem um custo justamente porque a partir do momento que a gente começa a seguir Jesus, não é mais a nossa decisão, a nossa opinião, o que eu acho, o que eu deixo de achar, o que eu gosto, o que eu deixo de achar, mas sim o que Cristo diz, o que Cristo fala para que a gente faça ou deixe de fazer. Então, é o negar o eu para poder seguir a Cristo conforme a vontade dele e não a nossa. E aí tem até um trecho aqui do livro que eu também gostaria de ler com vocês, que resume bastante isso que eu tô falando de imitar a Cristo conforme a vontade dele e não a nossa. Carregar sua cruz revela que o discipulado de Jesus implica a convivência em um mundo hostil ao Evangelho, em uma cultura que rejeita seus ensinamentos e, por conseguinte, seus discípulos. Por isso, para evitar o enfrentamento dessa rejeição natural ao discipulado de Jesus, podemos ressignificar a cruz, minimizar o poder confrontador do Evangelho, maquiar a Bíblia e nossas igrejas locais, para que um pseudo-cristianismo seja aceito pela cultura, para que sejamos recebidos nas diversas esferas da sociedade, sem cara feia, sem sermos taxados de fanáticos fundamentais e, por que não, de loucos. Quando desprezamos a demanda do sofrimento inerente ao discipulado, forjamos uma cruz para nós mesmos, uma cruz que seja do nosso jeito, com as medidas que julgamos aceitáveis, medidas que não nos custam nada e que, de preferência, não ofendam a ninguém. Porém, uma cruz assim, que carregamos segundo os nossos termos, não nos humilha o suficiente. A cruz que devemos carregar é aquela segundo os termos de Jesus e por causa de Jesus. Somente ela nos humilha o suficiente para nos salvar do amor próprio. É um livro que vai nos tirar da nossa zona de conforto, inclusive. Vai fazer a gente repensar se a gente está seguindo a Cristo simplesmente com o que vem da nossa cabeça e o que a gente acha que é certo ou se a gente está seguindo a Cristo conforme o que a Bíblia diz que é seguir a Cristo. Então, é um livro que eu recomendo bastante, ele é bem fininho até, ó, dá para ver aqui, né? Bem fininho, mas que mesmo assim vai tirar a gente da nossa zona de conforto e vai fazer a gente refletir bastante. O quarto livro que eu recomendo é o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Eu também não tenho a versão física dele, então a capa vai ficar passando aqui na tela. E esse é um livro que eu li no início da faculdade para uma das disciplinas que eu estava fazendo na época, e tanto que até um livro que eu quero reler, porque eu sinto que na época que eu li para poder fazer o trabalho, eu me concentrei muito mais nas partes que eu precisava para fazer o trabalho do que no livro como um todo, por mais que eu tenha lido ele inteiro. Então eu tenho vontade de reler, porque mesmo me atentando mais a alguns detalhes, foi um livro que me impactou muito, porque a gente vê sendo retratada a história e a vida da Carolina de Jesus, só que é uma história que representa muitas outras pessoas, não só ela. E é uma das coisas que impacta, né? Porque a gente sabe que foi algo que aconteceu com ela, que acontecia com outras pessoas da época e que continua acontecendo nos dias de hoje. Então, nesse livro, ela relata sobre a vida dela, o cotidiano dela vivendo na favela do Canindé, em São Paulo, entre 1955 e 1960. E é um livro que vem escrito no formato de diário, porque é justamente o diário dela que ela escrevia nos cadernos que ela encontrava no lixo. Então, aqui também já está o impacto, para ela poder escrever o que ela queria passar, a questão do que ela vivia ali, foram em cadernos que em um primeiro momento foi descartado por outras pessoas e que ela soube reaproveitar aquilo de uma maneira que fosse impactar a vida de tantas outras pessoas. Então, nesse diário dela, a gente acompanha como que é a vida dela sendo uma mãe solo de 3 crianças, sendo uma catadora de lixo, de papel, de recicláveis e também sendo uma pessoa com pouca escolaridade formal. E esse é um livro que ele traz uma grande crítica social, já começa pelo título do livro, né, o Quarto de Despejo, que é a forma como a Carolina de Jesus usava para se referir à favela e às pessoas que moravam lá. Ela se referia a eles como um quarto de despejo. Mas além disso, ela também relata muito sobre a dor física e psicológica da fome.
ela muitas vezes ficava sem comer para poder alimentar os seus filhos. Muitas vezes ela chegava a desmaiar por causa de fome, e ela vem relatando tudo isso no seu livro. Ela também vem denunciando muito essa questão da desigualdade em um momento em que o Brasil estava crescendo, mas ao mesmo tempo que o Brasil crescia, a população marginalizada também estava crescendo, e ela vem relatando muito essa questão do distanciamento de um Brasil que se desenvolvia enquanto parte da população, e boa parte, na verdade, da população estava vendo marginalizada daquele crescimento todo e não estava usufruindo dos benefícios que esse crescimento poderia trazer. Outra crítica que ela também traz nesse livro é sobre os políticos que só apareciam lá na favela nos momentos de eleição para poder pedir voto, e depois que eles conseguiam o que eles queriam, eles não apareciam mais, e as pessoas continuavam necessitando de ajuda que eles prometeram oferecer, mas não oferecia. Então, esse é um livro que vale muito a pena ser lido, que merece a sua atenção. Então, recomendo bastante essa leitura, e eu espero em breve poder fazer essa releitura do livro. O quinto livro que eu recomendo é O Refúgio Secreto. Vou deixar a capa dele aqui também, porque eu também li pelo e-book, mas esse é um dos que eu quero poder comprar em breve, poder ter na minha estante, porque é outro livro que sempre que eu puder, eu quero estar revisitando, estar relendo. Hora ou outra eu ainda pego algumas partes para poder dar uma relida, mas é um dos que eu quero ter na minha estante, tá lá na minha lista de desejos. E esse é um livro que traz um pouco da história da família Ten Boom, mais especificamente da Corrie Ten Boom ou Ten Boom, eu nunca lembro como pronuncia, se tiver errado me desculpem, mas ela foi uma holandesa e ela era relojoeira, consegui falar de primeira. Ela era uma relojoeira que durante a Segunda Guerra Mundial, ela e a família dela trabalharam muito ajudando a proteger e a esconder as pessoas da resistência contra o nazismo e também os judeus, para que eles não fossem pegos e levados para os campos de concentração. E justamente por eles terem feito isso, eles foram levados para o campo de concentração. Então, nesse livro, a gente vem vendo como que a Corrie lidou com tudo isso, tanto que ela é considerada uma heroína dentro dessa questão da resistência, mas também uma grande evangelista, que ela e a família dela, apesar de tudo que eles passaram, eles continuaram levando a palavra de Deus onde eles estivessem, continuaram ajudando da forma que podiam, e por causa disso eles sofreram bastante com isso. A Corrie, da família dela, se eu não me engano, ela foi a única que sobreviveu, não tô lembrando com detalhes agora. Eu sei que o pai dela acabou morrendo, e a irmã dela, que acompanhou ela em vários anos do campo de concentração, acabou morrendo também, lá dentro do campo de concentração mesmo, mas ela, a Corrie, saiu viva do campo de concentração, e depois disso ela continuou sendo uma pessoa muito importante nessa questão de ajudar as pessoas que inclusive também tinham sido vítimas do Holocausto. Então esse é um livro que nos ensina muito sobre a fé nos momentos difíceis, nos faz pensar muito sobre a nossa fé também. Quando a gente vê ela relatando alguns casos ali, a gente fica se perguntando o que a gente faria nessa situação. Claro que a gente não consegue nem chegar perto de imaginar o que ela passou por ali, mas é um livro que faz a gente refletir muito, e eu até anotei a frase que vem na capa de fundo do livro para poder ler para vocês, que diz assim: cada experiência que Deus nos dá é a preparação perfeita para um futuro que só Ele pode ver. E como eu falei, né, ela passou por tudo isso, e depois, quando ela saiu, ela continuou sendo usada por Deus para ajudar essas pessoas, para falar sobre essa questão do sofrimento também. E tem uma das histórias do livro que me impactou muito quando eu li, é uma parte em que ela e a irmã dela estão querendo meio que organizar um momento ali de culto dentro de uma das partes lá do campo de concentração, só que era algo que elas não poderiam ser pegas fazendo, porque senão elas sofreriam por isso. E elas oram ao Senhor, pedindo para que o Senhor dê alguma solução para que elas possam estar ali juntas com as outras mulheres que estavam também presas, para poder louvarem a Deus, poderem falar de Deus. E no lugar onde elas são colocadas, simplesmente as mulheres da SS não entram, porque elas têm muito medo de pegar piolho das mulheres que estão lá dentro. Então é um dos lugares do campo, um dos únicos, elas têm liberdade para fazer o que quiserem, falar o que quiserem, justamente porque a SS não vai lá. E aí quando ela relata isso, ela fala
fala sobre como ela agradecia a Deus pelos piolhos, que graças a esses piolhos, ela e as outras mulheres que estavam presas ali poderiam adorar a Deus tranquilamente. E eu lembro que quando eu li isso, foi como se fosse uma explosão, sabe? Sabe aquela explosão que dá no cérebro, assim? Porque eu fiquei, caraca, ela foi capaz de agradecer pelos piolhos. Uma coisa que era pra a gente reclamar, no caso, né? Porque piolho é um negócio que, misericórdia, é muito inconveniente e ruim. Mas essa situação fez com que elas fossem capazes de poder adorar a Deus no lugar onde elas estavam. Então esse é um livro que eu também recomendo muito. É um dos meus favoritos, dos meus livros favoritos da vida. Esse tá lá, tanto esse quanto o Através dos Portais do Esplendor. Então eu recomendo bastante, porque é uma leitura que, depois que você lê, com certeza você vai ficar muito impactado. E o último livro que eu recomendo é o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Também vou deixar a capa dele passando aqui. E esse é um dos clássicos da literatura cristã. O C.S. Lewis, de uma forma bem sádica, traz aqui a história do Maldanado e do Vermelindo, que são dois demônios, né? O Maldanado é o tio do Vermelindo, e como o Maldanado vem trazendo ensinamentos pro Vermelindo de como ele deve corromper e afastar o recém-convertido da fé. E aqui a gente vai vendo as cartas que ele vai escrevendo pro sobrinho dele, e é de uma forma bem sádica mesmo, como eu falei, onde a gente vai vendo o C.S. Lewis expondo várias formas que o demônio vem tentando nos afastar do Senhor e da verdade do Evangelho, mas não de uma forma muito abrupta. O objetivo dele não é fazer com que a pessoa tenha um pecado abrupto, que seja algo escrachado, que seja algo pesado demais ao ponto de afastá-lo da fé, mas sim por meio de pequenas investidas sutis e diárias que vão afastando a pessoa aos poucos da verdade do Evangelho. Então aqui a gente vai vendo como sutilmente o demônio vai agindo por meio do orgulho, da vaidade, por meio de distrações diárias que vão tentando nos afastar aos poucos, para que a gente inclusive se convença de que a gente está fazendo coisas boas, a gente está seguindo algumas regras, logo somos cristãos. E é uma das tentativas master dele aqui, né? De tentar nos convencer disso, de que é o suficiente ser uma pessoa boa para ser considerado um cristão. E a gente sabe que não funciona desse jeito. E uma das coisas interessantes desse livro é que a cada carta a gente vai tendo a oportunidade de identificar, inclusive, pontos de alertas pra gente mesmo. Porque a gente vai vendo áreas em que talvez a gente ache que a gente tá bem, mas que na verdade a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção. Porque justamente por achar que a gente tá seguro demais ali, a gente pode estar vacilando. É como o Paulo fala, né? Aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Então aqui a gente tem essa oportunidade de poder nos avaliarmos. Se a gente tá sendo bons cristãos mesmo, de acordo com o que a Bíblia diz, ou se a gente só tá seguindo com a vida e fazendo aquilo que a gente acha que é mais prudente, que é mais correto, sendo que na verdade a gente pode estar se distanciando do evangelho aos poucos e nem perceber. Como eu falei, são temas muito atuais, por mais que C.S. Lewis tenha escrito esse livro há alguns anos, ainda continua sendo temas bem atuais. E quando ele fala dessa questão das distrações, né, é muito interessante, porque se tem uma coisa que a gente tá rodeado é de distração. Inclusive o meu vídeo pode ser uma distração se você estiver vendo no horário errado. Tome cuidado. Então, a gente é bombardeado todos os dias por distrações, seja na internet, seja com a correria do dia a dia, por causa do trabalho, estudos, tanta coisa está acontecendo que muitas vezes a gente acha que a gente não tem tempo para as coisas de Deus, mas na verdade a gente só não tá sabendo reorganizar as coisas ao nosso redor e não tá sabendo priorizar o que precisa ser priorizado. E o C.S. Lewis, ele vem trazendo várias críticas, não só sobre coisas às vezes mais internas e pessoais que a gente percebe e muitas vezes outras pessoas não percebem, mas também críticas externas. Tem uma crítica que ele vem trazendo sobre a questão da educação e do ensino, e quando eu li foi outro momento que meu cérebro explodiu, porque é algo que tá tão enraizado que às vezes a gente nem percebe, ou quando percebe só acha que é um problema que já tá aí há tanto tempo que seria muito difícil de resolver. Mas ele vem mostrando justamente a sutileza de onde tá o início desse problema e como ele vai passando, né? Mas é algo que eu prefiro que vocês leiam com as palavras do C.S. Lewis do que eu tente vir aqui explicar, porque eu acho que eu não conseguiria explicar tão bem e tão detalhado da forma como ele traz no livro. Então eu recomendo bastante essa leitura também para vocês, e é um dos livros, eu só li até agora 2 do C.S. Lewis, né? Um deles eu quero até reler, que é o Cristianismo Puro e Simples. Esse eu também quero reler, porque eu li tem um bom tempo, mas entre os dois eu achei o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz mais fácil de entender de primeira, então eu recomendo talvez ler ele primeiro e depois ler os outros do C.S. Lewis, e eu pretendo um dia, Deus permitir, ler todos os livros do C.S.
C.S. Lewis e, assim, ficar mais nutrida, né, do que ele trouxe ali nos seus livros e nos seus escritos. E como eu falei no vídeo anterior, né, no vídeo que eu trouxe sobre o retorno do canal, a minha conversão foi ali no final de 2019, e aí, principalmente nesse início, eu senti muito a necessidade de ler livros que fossem me ajudar a entender a base da fé cristã protestante. Então, eu li muito livro cristão, nessa época continuo lendo bastante, só que com o tempo eu fui percebendo que eu poderia aprofundar mais em alguns temas e ir avançando. Então, é aquela questão de sair do alimento líquido para alimentos mais sólidos, né? Então eu comecei a estudar mais comentários bíblicos, estudos bíblicos aprofundados de determinados temas, apologética, missões. Fui pegando outros temas, assim, dentro do cristianismo para poder estudar. Continuo lendo livros, assim, que baseiam muito a nossa caminhada cristã, né? A nossa vida cristã. E também eu fui voltando com o tempo a outras temáticas que eu gosto muito também. Então essa questão de Segunda Guerra Mundial e Holocausto, eu sou meio que vidrada desde quando eu era criança. Então, desde documentários, filmes, livros, músicas, eu gosto bastante de ler sobre isso. Não só fatos históricos e curiosidades, né? Mas às vezes o detalhe do detalhe, às vezes histórias que foram inspiradas, que não necessariamente trazem fatos que aconteceram na realidade, mas que se inspiraram, pelo menos. Eu gosto bastante dessa temática, então eu fui voltando a ler mais disso também. Ficção, voltei a ler mais. Então eu fui começando a misturar, mas por eu ter lido nesse período muito livro cristão, o vídeo de hoje ficou com muitas recomendações cristãs também. E se vocês quiserem, eu posso depois trazer também um vídeo falando e indicando livros que me ajudaram muito e que eu creio que pode ajudar outras pessoas também, sobre essa questão de livros para novos convertidos na fé ou para pessoas que estão discipulando novos convertidos. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só sobre isso com outros livros que eu tenho aqui, que eu também li por e-book. E se vocês quiserem também, eu posso trazer um vídeo só com livros com a temática de Segunda Guerra Mundial e Holocausto, que eu gosto bastante. Eu ainda sinto que eu li pouco perto do que tem na minha lista para ler sobre esse assunto, mas eu já posso compartilhar os que eu li por aqui, até aqui, né? E se você quiser também recomendar algum outro tema de vídeo, quiser indicar algum livro para que eu possa ler também, lá no Scoob eu tenho registrado os livros que eu tenho lido. Eu comecei nesse ano, mas eu peguei livros já bem antigos, então já dá para ter uma noção do que eu li. Acho que um ou outro ficou de fora, mas se você quiser recomendar algum livro para eu ler, dá uma passadinha lá e depois comenta aqui também. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo, se Deus quiser, eu vou trazer uma resenha. E aí o spoiler é sobre o livro A Sucessora. Se você nunca ouviu falar, falaremos dele no próximo vídeo. Se quiser já ir atrás para começar a ler antes de ver a resenha, é da Carolina Nabuco. Então, espero ver vocês aqui no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui e tchau!